A mensagem de hoje ela é uma mensagem que não foi gerada para um culto ou antes de um culto. Essa mensagem de hoje ela tem sido gerada ao longo das últimas 3 ou 4 semanas. Deus tem feito ruminar a palavra do Senhor, né? Para que possa entender o que Deus queria falar através dessa mensagem. Mas antes de nós começarmos, eu queria fazer uma oração. Se podia fechar seus olhos por um instante, baixa sua cabeça se puder. Senhor, nas suas mãos está esse momento. Nós cremos, Pai, que o Senhor está à frente de tudo, inclusive a minha vida nesse instante. Eu peço que o Senhor venha me direcionando, venha me guardando, venha me protegendo, para que nada saia fora daquilo que o Senhor tem projetado para esta noite. Não permita com que eu leve uma palavra sequer sem que o Senhor tenha projetado, planejado e me confiado. Que eu possa ser extremamente fiel a Ti e que nada venha sobre a minha vida, sobre a minha mente, de maneira que me leve a deixar de cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para esta noite. Guarda o coração de cada um daqueles que aqui estão, guarda a vida deles, que eles possam viver um tempo de dedicação à Tua presença, dedicação àquilo que o Senhor tem como propósito sobre a vida de cada um, e que nós possamos ver se multiplicando, que nós possamos ver sendo acrescentado e possamos ter frutos em grande quantidade, não só para as nossas vidas, mas para as gerações que vêm a partir de então. Louvamos o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei para vocês, a mensagem de hoje ela tem alguns dias que ela tem sido ruminada. A palavra de Deus fala que o ruminar é o se alimentar, o mastigar, que nada mais é do que a meditação, né, na palavra de Deus. E é um período onde há uma necessidade imposta por muitos de maneira velada ou de uma maneira não sempre direta, mas muitas pessoas querendo que eu dê resultados, que eu traga um direcionamento, que eu me posicione, mas o fato é que há um temor muito grande vindo sobre a minha vida para que eu possa levar a igreja a esse período de transição para um lugar não somente bíblico, mas um lugar conforme a vontade do nosso Deus. Então, eu não posso ser leviano, apressado ou simplesmente natural, né? E agir de uma maneira inconsequente e precipitada. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de agir baseado naquilo que não me é confiado nesse momento. Então, eu sou o pastor da casa, eu preciso me posicionar, mas o meu posicionamento ele não pode ser fora do tempo de Deus. Eu preciso discernir. E esse discernimento do tempo, daquilo que precisa ser feito, é um grande desafio para mim, porque justamente nesses dias, quando o discernimento é necessário para que o passo seja dado baseado na vontade do nosso Senhor, mas que ela precisa ser com a intenção, com a intensidade, com a conexão do propósito dele sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, onde afeta a muitos, né? Há muitos que aqui estão. Então, com temor, com muito cuidado, com muito zelo, com muito busca por fazer a vontade do Senhor, eu não tenho correspondido à necessidade de muitos ou o desejo de muitos. Muitos têm me criticado, muitos têm falado algumas coisas para mim que ficou fora do tempo, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu não vou me posicionar, não vou dar um passo sequer sem que o Senhor me autorize, sem que esteja baseado naquilo que Ele tem para mim e para a sua igreja. Amém? A igreja do Senhor, a igreja de Cristo. E eu preciso ter a ousadia e a coragem para agir dessa maneira. Seria muito simples, muito fácil eu sair colocando o nome da igreja, sem definir muitas das coisas, mas sem o Senhor ter me falado qual é o resultado que nós teremos disso, não é mesmo? Então, estou diante desse momento onde busco pela expansão
da minha mente para discernir os passos, as ações, as decisões, e assim possamos viver, fluir naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Como todos nós, eu e você, nós somos limitados na nossa natureza humana. Só que o nosso Deus, ele é ilimitado. Ele faz diferente todas as coisas e muitas vezes nós não conseguimos perceber a ação dele, a maneira que ele está agindo, quão profundo ou quão profundidade é a manifestação dele nas nossas vidas. Então, o desafio não só de discernir, mas de avançar diante desse propósito que é maior do que nós. Porque pense comigo, amados, até então eu tinha uma estrutura onde havia já uma organização, as contas eram pagas baseado nas ofertas que entravam. Se as ofertas não entravam, as contas iam ser pagas do mesmo jeito. A gente fala no nosso meio, as contas iam ficar no vermelho, mas eram ser todas pagas. Mas a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade e passo a ser fiador dos templos, eu passo a ser o ordenador de despesa, que eu passo a ser aquele que vai direcionar o gasto, a responsabilidade, no final das contas, vai vir para mim. Estão comigo? No final das contas, vai ficar comigo. Por mais que vocês falem, pastor, eu estou contigo. Muitos falaram para mim, um mês atrás, que estão comigo, mas hoje já não estão mais aqui. Então, eu tenho que contar somente com quem? Com o Senhor. Amém? Então, eu não posso ser precipitado, eu não posso agir um centímetro sequer sem que Ele esteja me direcionando. Para que Ele possa dar o sustento, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa fazer, para que Ele possa mudar o que tem que mudar, curar o que tem que curar, libertar daquilo que não precisamos ser libertos, viver essa nova temporada, esse novo tempo. Amém, queridos? Então, comecei a questionar o Senhor, Deus, mostre para mim o caminho. Deus, mostre para mim o que eu preciso fazer. Eu não quero me omitir, mas eu também não quero ser precipitado. Eu quero fazer a tua vontade. Um grande desafio. Um grande desafio, sobretudo de discernimento, sobretudo de entender o tempo, sobretudo de dar passos em direção às conquistas que Deus tem para mim e para você e para as gerações que se virão. Nossos ministérios infantil, amém? Nesse momento, dessas buscas, por que Deus mostrasse o que Ele deseja para a igreja, o que Ele deseja para nós, para mim, como homem, como marido, como empresário, como pastor, nessa busca para que Deus mostre aquilo que precisa ser feito, os passos que precisam ser dados, eu me lembrei de quando eu me converti, Deus ele me chamou para algo. E esse chamado, lá no início eu não entendia. E foi um chamado muito forte. Por quê? Porque era um chamado que Deus estava me direcionando a fazer uma travessia para uma cidade, para um lugar onde haviam muitos gigantes, onde haviam cidades fortificadas, onde os muros seriam construídos até o céu. Acompanhe comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 9, a partir do verso 1. Vou mostrar para vocês o meu chamado, o dia que Deus me chamou para aquilo que Ele tinha sobre a minha vida. Aqui, bota no telão aqui. Deuteronômio 9, versículo 1. Versículo 1. Aí não é primeiro, aí está no 6 hoje. Está fora do telão. A palavra Israel ela é trocada pelo meu nome, mas pode ser tratado como igreja, tá? Então, está escrito assim, ouça igreja, ouça Jefferson. Agora você vai atravessar o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Próximo. O povo é forte e alto, são anaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos anaquins? Daí. Vai além, mas até o suficiente. Então, você imagina o desafio que Deus me dá para fazer uma travessia. Na madrugada eu me acordo, venho com a palavra, com a voz do Senhor,
Deuteronômio 9, a partir do versículo 1, 9, ele só falou 9, mas eu entendi que era o versículo 1, né? E vem com essa palavra de travessia, de, no outro lado, encarar gigantes, cidades fortificadas, muros erguidos até o céu. Ali eu já percebi que boa coisa não era, não é mesmo? Ali eu já percebi que o desafio iria ser gigantesco. Não entendia, tinha acabado de me converter, não tinha noção nenhuma, mas ficou registrado essa ordem, essa direção, esse chamado para a minha vida. Quando então eu lembrei desse versículo que foi do meu chamamento, eu entendi assim, então o Senhor tem para nós uma travessia, um período onde estamos transicionando para um período de grandes conquistas neste tempo, nessa cidade. Deus falou o seguinte para mim, nada disso, tu não entendeu nada. A confusão ainda ficou maior na minha cabeça, pensa comigo. E deu aquela bugada geral, né? Tim, tim, tim. O que eu faço agora? Foi quando Deus me deu um discernimento. O que Ele queria na minha vida, na igreja, neste tempo, não é uma travessia para uma conquista que nós devemos fazer, mas uma mudança de natureza. Sabe o que significa isso? Mudar de natureza. Pergunta para o teu vizinho do teu lado. Iremos mudar de natureza. Fui conduzido então, vou ler esse versículo na Almeida Revista Atualizada, tá? A versão Ara. Tá bom aí? Em cima? Efésios 2, versículo 1, somente. Efésios 2, versículo 1. Almeida Revista Atualizada. Não NVI. Lá em cima, ó, NVI. Ara. ARA, Almeida Revista Atualizada. Isso aí. Ele vos deu, estando vós nos nossos delitos e a transição que Deus tem para mim, para você neste tempo, é de natureza, de mortos para vivos. O que significa isso? Pergunta para mim, pastor. O que significa mudar de natureza? De morto para vivo. Já vou passar para vocês essa informação ao longo da noite. Quando comecei a meditar sobre todo esse combate que estava exercendo na minha mente, eu entendi que a minha visão sobre aquilo que Deus tinha para a nossa vida estava extremamente limitada. A visão impedia de eu me avançar, porque ela está fixada no passado, fixada naquilo que nós já vivemos, fixada nas nossas conquistas, fixadas muitas vezes em não manter essa estrutura para poder atender todos vocês. Então a minha mente estava fixada nisso. Mas quando comecei a entender que a nossa mente fixada naquilo que já aconteceu, nós não temos capacidade de entrar no novo de Deus. Por quê? Pois a nossa mente, ela está condicionada a esperar com que Deus faça aquilo que Ele já fez, para que Ele realize aquilo da maneira que Ele já realizou. A nossa mente, ela fica condicionada a esperar que Deus faça as mesmas coisas, da mesma maneira. Eu que entendo, a partir de então, que Deus Ele quer fazer algo diferente daquilo que nós estamos imaginando, ou daquilo que nós estamos percebendo. Nós não estamos discernindo, nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer nas nossas vidas. É necessário, portanto, romper os limites impostos sobre a nossa própria mente. A nossa mente não está conseguindo expandir ao ponto de entender, compreender o que Ele quer fazer através de mim e você, como o corpo de Cristo vivo. Quando eu estava pensando, meditando nisso, na palavra, ao longo desses dias, eu recebi um exemplo no Instagram, um vídeo rápido que a gente sabe que é por acaso, mas na verdade não é acaso, é o próprio Senhor nos direcionando. E era
uma conversa, mas era uma verdade. Em 1954, havia um limite sobre a sociedade naquela época, a sociedade atlética. O homem, ele não tinha até então conseguido romper o limite de uma milha em 4 minutos. Ou seja, ele não conseguia correr mais rápido do que 4 minutos a uma distância de 1 milha. Existia essa limitação até então. Os próprios médicos, eles falavam que não era perigoso o homem tentar romper esse limite. Perguntando ali para o Cris ali, que está por aí, né? Está lá atrás. A galera da corrida. Quanto que você consegue correr 1 quilômetro hoje? Quanto tempo consegue correr 1 quilômetro? Quem pode me ajudar? 5 minutos. 5 minutos e 40 segundos. Aqui era 1 milha, que dá em torno de uns 600 metros, 650 metros. O homem não conseguia ultrapassado 4 minutos. No entanto, que em 1954, um corredor, Roger Bannister, ele foi lá e rompeu esse limite. Então foi um maior evento, né? Uau! Primeiro homem a romper o limite de correr 1 milha mais baixo do que 4 minutos. Extremamente ligeiro. Só que interessante é que alguns dias depois, outro homem rompeu esse limite. 1 mês depois, outro homem rompeu esse limite. Em 3 anos, 17 homens tinham rompido esse limite. O que Deus falou comigo? Por que eu estou falando isso agora? Que há uma pergunta que nós precisamos responder nesta noite. Como romper com as limitações que a nossa mente impõe a nós mesmos? Havia uma limitação na sociedade. Ninguém havia corrido mais rápido do que 4 minutos, mais rápido ou menos, né, do que 4 minutos 1 milha. A sociedade médica falava, é perigoso o homem tentar fazer isso. Mas Roger Bannister, não se importando com isso, foi lá e rompeu. E começou a desencadear um rompimento com esses limites. Em 3 anos, 17 homens romperam. Mas, o que Deus quer para nós sobre esse fato? Trazendo para o lado espiritual agora. Sobre o ponto de vista espiritual. A pergunta seria, você está vivo ou você está morto? Ou seja, como que você consegue romper as limitações que a sua mente impõe sobre você? Como que você consegue fazer isso? Os desafios são impostos, mas como que você rompe isso? Olhando do seu ponto de vista espiritual, como que você consegue estar vivo, como nós estamos aqui, mas mortos para nós mesmos, para que nós possamos estar vivos espiritualmente. Porque a sociedade, como um todo, ela está morta espiritualmente, vivendo o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Amém? Então, o homem natural, ele nasce, ele vive. O corpo está vivo. Mas para que o homem espiritual nasça, é importante que ele morra em Cristo e venha vir a ressurreição com ele. No entanto, a palavra morto é muito forte, mas ela não é invenção minha, né? O apóstolo Paulo fala que Deus nos deu vida estando mortos. Jesus usou esse termo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, lá em Lucas 15, 24. Será, amados, que há alguém nesse mundo aí, há um homem tão sábio, tão inteligente, que pode ser mais sábio do que as Escrituras? Será que existe alguém tão sábio que consegue discernir, entender, compreender, ter mais sabedoria do que as próprias Escrituras? Eu acredito que não. Mas a palavra morto, amados, ele traz uma ideia, é terrível essa ideia, mas ela nos fala sobre um fato que naturalmente nós rejeitamos.
Quando nós nos deparamos diante de alguém que faleceu, o sentimento de luto é muito dolorido. Essa semana eu passei por um momento como esse, de poder ir no velório, de ministrar no velório. É um momento de muita dor. A morte é algo que naturalmente nós rejeitamos. Não é algo que nós desejamos. Alguém que deseja a morte, ela está influenciada de diversas formas, não pela sua natureza. Amém, queridos? A pergunta que eu falo para você, nesse momento, para você começar a entender aonde eu quero chegar, é: o que você faria se você visse um amalequita, que era um inimigo do povo de Deus, após matar o rei Saul, roubando a coroa dele, os seus braceletes, os seus itens de valor? O que você faria num momento como esse? Qual seria a tua atitude quando você perceber alguém roubando, alguém morto? Irmãos, essa condição de estar morto ou não conseguir reagir é uma condição que muitas vezes ela é espiritual ou pode ser um fato natural. Você pode estar morto naturalmente, lá ser velório, ser enterrado, ser cremado, assim por diante, ou você pode estar morto espiritualmente. São duas verdades distintas, duas ideias distintas. Mas essa condição, amados, de estar morto espiritualmente, ela é uma natureza humana. Nós naturalmente nascemos para o corpo, mas nós estamos mortos espiritualmente. E o mundo, ele está nos levando a uma correnteza de influência muito forte, para andarmos por caminhos largos, para fazermos decisões baseadas na nossa própria vontade, de querer respostas rápidas, de fazer aquilo que a nossa alma deseja, a nossa vontade, as nossas emoções. Muitas vezes elas não suportam esperar por algo. O mundo quer muito que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, dentro de um tempo pré-estabelecido. Mas há um chamado para a Igreja de Cristo Jesus para viver um tempo do novo. Como que nós conseguimos transicionar? O que precisamos fazer? O que nós precisamos entender, discernir, para vivermos essa novidade que Deus está querendo propor para nós, para mim e para você? No livro da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, está escrito assim. Agora pode mudar para o NVI, tá? 1 Coríntios 2,14. Sem discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, acabamos por ser permissivos. Acabamos por permitir que circunstâncias aconteçam e nós não iremos fazer nada. Nós não iremos nos posicionar de uma maneira adequada. Talvez você não esteja gostando daquilo que eu estou falando aqui. Falar sobre morto, sobre vida, talvez não é algo que nós esperávamos que ouvíssemos. Mas o fato é que, se eu me silenciar sobre a palavra de Deus, sobre o recado que Deus tem para mim e para você, poderemos produzir talvez um dano irreparável para a nossa geração e para as próximas gerações que estão vindo aí. Há um chamamento não só para o indivíduo, há um chamamento para casa, para as nossas casas, mas há um chamamento também para a igreja, uma identidade para uma igreja. Há igrejas que elas têm um propósito mais voltado ali ao estudo da palavra, há outras igrejas que elas são voltadas ali para os louvores. Imagina o F-Hope como se desenvolveu, né, no mundo da adoração, quão profundo eles estão vivendo esse momento lá na vida deles. Então, cada um de nós temos uma característica, assim como nossas casas, elas estão posicionadas de maneira distinta na sociedade, e também as igrejas. No livro de 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14, fala o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Se nós não estamos preenchendo o lugar ao qual nós fomos chamados, ao qual nós fomos criados, e não estamos servindo para o propósito que Deus nos estabeleceu, nós estamos mortos em nós mesmos. Vou falar novamente, tá? Se nós não estamos preenchendo o lugar para o qual nós fomos criados, e não estamos servindo para o propósito que Deus nos estabeleceu, nós estamos mortos em nós mesmos. Essa palavra, amados, é uma palavra dura para se ouvir. Então eu não quero que você se levante contra mim, mas é um recado de Deus para a sua igreja. É um período de transição que nós precisamos entender a necessidade de nós mudarmos a nossa natureza. Esse fato, amados, de nós não estarmos no lugar que nós devemos estar, ou não estar servindo para o propósito que Deus nos estabeleceu, ele nos impede de, muitas vezes, não sentir o pecado, de não entender que nós estamos fora daquilo que está proposto para nós. O Evangelho passa a não ser seguido da maneira integral, parcialmente. O mundo não passa a ser abandonado. A gente começa a flertar muitas vezes com princípios, com valores mundanos e passamos a ser permissivos e fazendo com que isso entre dentro da nossa casa e gere um dano irreparável nas nossas famílias, nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão vindo depois de nós. A metanoia, ela não é realizada na sua totalidade quando nós não estamos vivendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A cruz não é carregada. Se realmente nós entendêssemos o que significa a vida que nos é proposta, todas essas dificuldades sumiriam. Se nós verdadeiramente entendemos que Deus ele precisa estar em primeiro lugar e Ele vai ser aquele que vai nos dar o suporte para ter acesso a tudo aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós, que Ele tem proposto a cada um de nós, nós precisamos entender que é necessário nós nos submetermos a Ele, é necessário nós ouvirmos a voz dEle, é necessário nós cumprirmos a vontade dEle, cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas desde o ventre das nossas mães. E nessa condição, nós passamos a receber o sustento, o discernimento, o entendimento, passamos a ser capacitados para ter acesso a tudo aquilo que Ele nos confiou. Primeira carta ao João, capítulo 3, versículo 14, fala o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na... Olha que palavra dura essa. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, que nós nascemos novamente. Glória a Deus. Porque, só que como é que você consegue entender que você passou por esse processo, por essa transição de natureza? Porque amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece na... O que é amar um irmão? Amar um irmão, amados, é considerar as necessidades deles. É sobre você entender que o irmão está passando por uma necessidade, sobre uma aflição, sobre uma angústia. Você se posicionar para apoiá-lo, para ajudá-lo, para conduzi-lo a sair daquela condição. Então, a aflição do irmão, amados, ela precisa nos chamar para uma ação a favor dele. A angústia de alguém, ela precisa ser algo que invade o nosso coração e nós possamos nos posicionar. Nós não podemos ver o problema e fazer de conta que não viu. Você está entendendo, amados? Mas por que nós temos agido, a sociedade tem agido dessa maneira? Nós temos visto a necessidade de muitos e vemos aquela coisa acontecer, vemos aquela situação e nós não nos posicionamos de maneira adequada. Nós acabamos permitindo com que a vontade de Deus não seja soberana sobre as nossas vidas. A anestesia, amados, diante da condição difícil que alguém está vivendo, ela precisa ser um alarme para nós. Agora veja uma coisa. Romanos capítulo 6, versículo 5. Escrito assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabedores do quê? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. De tudo aquilo que nós possamos possuir nesse tempo, a vida é o mais importante. Não tem o que você pode ter de mais valor do que a vida com que Deus concede a você. Porque somente através da vida que Deus concede, você pode adorar a Deus, você pode ter um esposo, uma esposa, um filho, você pode ter desejos de fazer passeios, viagens, de fazer conquistas. Sem a vida, nada acontece. Por isso, a sociedade humana hoje tem sido tão incisiva contra a vida, tão permissiva quanto fazer de um útero materno um cemitério. Estão compreendendo, queridos? Há uma mudança interior que precisa acontecer, algo muito forte que precisa acontecer, para que nós possamos entrar nesse novo. Eu acredito que muitos que aqui estão não vão transicionar conosco. Muitos que aqui estão ainda estão em dúvidas. Pode ver hoje quantos não estão aqui conosco. O fato é que essa transição ela não é uma transição fácil de se viver. Mas aqueles que viverão irão entrar definitivamente no novo de Deus. Mas o que esperar do novo de Deus? O que esperar neste tempo? Como não ser precipitado para tomar decisões baseadas na nossa própria mente ou na limitação do nosso discernimento? Como que você consegue permitir que Deus faça o que precisa ser feito, custando o que vai custar? É uma decisão corajosa, ousada e necessária para este tempo. A nossa mente, amados, ela jamais irá permitir que nós venhamos viver essa travessia, esse processo de mudança que está sendo proposto para as nossas vidas como igreja. Ou então, o que nós precisamos? Naturalmente, o que nós precisamos é de um coração novo. Sem um coração novo, nós não conseguimos discernir, nós não conseguiremos nos permitir viver a novidade de vida que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos ser ressuscitados em Cristo, para que viemos a nos tornar uma nova criatura. Esse é o fato. Mas o que Deus tem para mim e para você não é uma reforma. É muito mais do que isso. Não é uma experiência com Ele. Não é um momento de você ser conduzido a um tempo de manifestação dEle. O que Deus está querendo de mim, de você, é um processo que muitas vezes pode ser árduo, mas que está nos preparando para receber o novo. Como que você imaginaria de você ser reconstruído um odre novo? Como que você imagina que o que um animal precisa passar para construir um odre? Um animal precisa ser morto, amém? Para que você possa pegar aquele odre velho e fazer um novo odre, que é de couro, um couro trabalhado, curtido. Um animal precisa morrer para que possa ser restaurado, reconstruído, costurado e a partir de então receber o vinho novo. Não é uma pequena reforma, como eu falei, é algo muito mais profundo. Assim, o que Deus tem para nós, para mim, para as nossas vidas nesse tempo, é algo que, neste momento, nós não temos a revelação completa, nós não temos o discernimento completo. O que Ele tem para fazer através das nossas vidas nesse período é algo que vai mover não só a sociedade que nós estamos inseridos, mas a natureza, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que Deus está nos confiando.
e vamos ser conduzidos a morrer para esse tempo, morrer para nós mesmos, para que possamos viver, sermos ressuscitados em Cristo Jesus. No livro de João, no capítulo 3, versículo 3, fala o seguinte: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... 2 Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que Deus está querendo de mim, de você, amados, é que nós não viemos a nos desvencilhar daquilo que nós já vivemos no passado, daquilo que já aconteceu no passado, seja experiências boas, experiências ruins, seja todo tipo de experiência, de vitórias, de derrotas, que nós possamos olhar para tudo isso e não mais desejar o mesmo, não mais permitir que aquilo que nós vivemos nos direcione para viver aquilo que Deus tem para esse tempo. Então, algo grandioso precisa acontecer na nossa mente, na limitação da nossa mente, para que exploda literalmente, para que rompa definitivamente aquilo que nós estamos impedindo de ser aquilo que nós fomos chamados para ser, de ocupar o lugar que nós fomos chamados para ocupar. Estão entendendo, amados? A vida com Deus é uma loucura para este mundo. Eu entendo, amados, que essa palavra é a palavra dura. Eu entendo isso. Mas eu não posso deixar de usar a linguagem das Escrituras para atender uma demanda dos nossos ouvidos. Estão comigo, igreja? Eu não posso chegar aqui e trazer palavras de triunfalismo. Não, que você vai conseguir, que você vai ter vitória, que tudo vai dar certo na tua vida. E quando eu chego lá diante de um velório, de uma criança, como que eu falo isso para um pai? Como que eu falo isso para uma mãe que está ali com um filho no caixãozinho? A vida com Deus não é nada disso. A vida com Deus é profundidade naquilo que Ele nos chamou. O tempo que nós vamos viver, o que queremos viver, é baseado na vontade dEle. Nós podemos sair dessa vontade, podemos sair desse caminho, mas todas as consequências nós iremos viver. Essas consequências, elas não são muitas vezes desejadas por nós. Por isso nós vamos falar a verdade, trazer a verdade, botar a verdade na mesa, botar a verdade diante de nós. Quem eu sou para ti, Senhor? Eu estou vivo diante de ti ou eu estou morto? As minhas decisões, elas estão baseadas em renúncias, baseadas na tua vontade ou baseadas nos desejos da minha alma? Ah, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu pergunto para ti, você tem convicção que você está salvo? As suas atitudes, escolhas, são de quem está salvo. Olha só como que Deus faz algo poderoso. Quem ouviu falar sobre a vida de Manassés, rei de Judá? Levanta o braço. Manassés, amados, sob o ponto de vista bíblico, ele foi um dos reis mais cruéis. Mais cruéis. Imagine você que é um rei de uma parte, da parte remanescente de bênção do sul do reino de Judá. E esse rei andou completamente fora da vontade do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele pegou todos os seus filhos, fez uma fogueira numa praça, lá num vale, e colocou os seus filhos vivos nessa fogueira para adorar o Deus dele. Terrível isso, né? Imagine você pegar seus filhos e colocar vivo numa fogueira em adoração ao Deus dele. Isso aconteceu. Ele foi perseguido, ele foi confrontado, ele viveu consequências terríveis. Ele passou a viver circunstâncias indesejadas. Só que em determinado momento, amados, ele abre o coração dele para Deus.
ele abre o coração dele para Deus e começa a perceber que ele entendeu aquilo que ele tinha feito e ele começa a purificar o templo. Ele começa a retirar todos os ídolos, todos os postos de ídolos, ele começa a ensinar uma nova verdade, que é a verdade das Escrituras, para o povo. E Deus, o que Deus faz? Deus aceita ele de novo. Deus traz ele para a presença do Senhor. Deus traz ele, não, vem, eu que te recebo, filho. Irmãos, Jesus estava sendo confrontado. E o confronto que ele estava recebendo, era por conta daquilo que os discípulos dele estavam falando. Vem comigo, para você entender. Os discípulos de Jesus estavam falando coisas e os fariseus estavam confrontando a Jesus por conta disso. Sabe o que Jesus falou para os fariseus? Se eles não clamarem, até as pedras clamarão. A natureza do homem é de falar a verdade, de pregar as Escrituras, de fazer a vontade de Deus. Se o homem não fazer isso, até as pedras clamarão. Você vai permitir com que as pedras irão clamar, porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito dentro do seu tempo, dentro do lugar que você foi confiado para preencher, dentro do propósito com o qual você foi criado? É óbvio que não. Mas como que você vai discernir isso? Como que você vai entender isso? Precisamos, amados, de muita coragem para sermos verdadeiros com nós mesmos. Ao olhar para a nossa perversidade, para a nossa condição humana e nos arrependemos, pedimos perdão para o Senhor. No Efésios, capítulo 1, versículo 18, fala aqui: iluminados sejam os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, a cada um de nós há um chamado. Que nós possamos ter os nossos olhos, o nosso coração iluminados, para que nós possamos discernir aquilo que precisamos fazer dentro do tempo que Deus nos dá, dentro daquilo que Ele nos concedeu. O fato, amados, que eu e você, nós não podemos fazer essa transformação na nossa vida. O fato é que cada um de vocês não consegue fazer a transformação necessária para viver aquilo que Deus quer que você viva. Um teólogo lá do século XVI, chamado Thomas Watson, ele escreveu o seguinte: a natureza humana é incapaz de expulsar a si mesma. Além, é claro, porque um homem nunca será capaz de produzir uma mudança na vida de outro. Além de eu não poder produzir essa mudança, a mudança necessária para que vivemos sair de uma condição de morte para entrar na vida eterna ou numa vida espiritual, nesse tempo, eu não consigo fazer, um homem não consegue fazer. O único que consegue produzir essa mudança nas nossas vidas é o Senhor nosso Deus. É prerrogativa exclusiva de Deus na figura do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, se nós rejeitarmos a Deus, ou rejeitarmos o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, nós não iremos conseguir viver a transformação necessária ou a travessia necessária para sair de uma condição de morte espiritual para entrarmos na vida eterna e na vida espiritual. Amém? A palavra de Deus, amados, ela é alimento, tanto para a nossa vida espiritual neste tempo, quanto para a vida eterna. Mas, no entanto, eu acredito, com todo o meu coração, porque eu já vi isso muito acontecer, do que o homem, por mais pecador que for, com a história de vida mais terrível, se ele conseguir tocar no nosso Senhor pela fé, ele viverá a transformação que o Senhor tem para a vida dele. Quem crê? Dá uma salva para Jesus, amados. Então a tua condição, a condição do teu passado, o teu histórico pode ser o pior do que for.
Aquilo que você fez pode ser o mais perverso que for. Se tão somente você tocar no Senhor, o novo de Deus é entregue para você. O fato é que você precisa se desvencilhar de você mesmo. Senão você vai ser sempre um problema para tudo e para todos. Vai ser um problema para você. Você nunca vai conseguir encontrar esse lugar de paz, esse lugar de acréscimo, de transformação. Você vai viver um ciclo vicioso de derrotas, não de derrotas terrenas, mas de derrotas de não ter acesso à intensidade, às maravilhas, aos mistérios que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos nos permitir ser rasos diante do Senhor. A sociedade, amados, aí fora, ela está querendo impor um rio de influência para nós. Não, se não for da palavra, se não estiver na palavra, eu não aceito. Se não for da palavra, eu não aceito. E eu pergunto para ti, então por que tu estás almoçando meio-dia, se não está na palavra? Por que você vai dormir na tua cama ali com 2 cobertores, ligar o ar-condicionado quando está quente, quando tem, nesse ventilador? Não está na palavra, é mesmo? Então, há questões na palavra que nos proíbem. E nós vamos viver essas proibições, nós vamos nos afastar dessas proibições, daquilo que é pecado, daquilo que é transgressão. E há questões na palavra que são princípios e valores que nós precisamos desejar, que precisamos viver. Mas há uma lacuna que não está ali informada por Deus, que Deus nos permite avançar, a fazer, que não nos leva ao pecado e não nos leva a descumprir os seus princípios e valores. Estão entendendo, igreja? Então, há fatos que você nunca vai encontrar nas Escrituras, mas que elas são necessárias que viemos a viver para que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, através do nosso clamor, através da nossa intercessão, da nossa oração, através da nossa obediência à palavra que Ele declarou sobre a minha vida, sobre a sua. Portanto, irmãos, por maior que nós sejamos perversos, por maior que nós possamos ter feito coisas terríveis, Deus tem o poder de mover-nos de um lugar de morte para um lugar de vida. Ah, pastor, mas eu estou tudo certo, eu sou uma bênção. Eu sou tão uma bênção que eu nunca desobedeci meu pai, que eu está tudo certo. Mas será se você está discernindo, está entendendo as profundezas que Deus tem proposto você mergulhar? A transformação que Deus requer de você? Eu conheci uma pessoa que ele fez faculdade de medicina, estudou, que nem o louco, fez faculdade de medicina, porque os pais deles queriam que ele fizesse, ele foi lá, começou a trabalhar, a fazer aquele estágio, né, do médico, residência, né? Ele passou pelo processo de residência ali e tal, mas altamente frustrado. A partir do momento que ele se formou, que recebeu o título de médico, teve lá seu registro no Conselho Nacional de Medicina, no mesmo tempo, ele se inscreveu no concurso da Polícia Rodoviária Federal, fez o concurso, passou para o concurso e ele é policial rodoviário federal até hoje. Então, muitas vezes, onde estou querendo chegar, muitas vezes aquilo que você está fazendo e acredita que você está sendo certo, talvez sim, é algo certo que você está fazendo, mas não é aquilo que Deus quer que você queira, que você faça, e não é aquilo que vai trazer paz, não é aquilo que vai trazer alegria para o teu coração. Amém, queridos? Então não importa se você vai ter muito ou você vai ter pouco, o que Deus quer é que nós venhamos estar plenamente satisfeitos nele. Agora, para nós terminarmos, para que nós possamos viver essa transição, nós precisamos ter um coração novo. Não tem como você transicionar para aquilo que Deus tem de novo para a tua vida, sem você permitir que Deus trabalhe no teu coração. O coração duro impede de nós nos arrependermos, impede de nós sermos aquilo que fomos chamados para ser, impede de nós vivermos experiências com o Senhor.
Deus quer que nós venhamos ter um coração ensinável, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que entrar na presença do Senhor, você já sente a presença dele, sabe? Oh, Senhor, eu amo a tua presença, transforma a minha vida. Permita com que eu viva essa transformação necessária, que eu viva essa restauração, que eu possa me arrepender verdadeiramente e deixar de fazer aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos. Me leva, Senhor, a esse lugar de paz, esse lugar que o Senhor é capaz de me levar. E Ele fala, filho, elimine a dureza do teu coração. É necessário que você passe pelo profundo arrependimento. Reconheça que você é perverso na sua natureza e que para você ter acesso àquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa verdadeiramente desejar com todas as tuas forças o novo de Deus, não se apoiando naquilo que você já viveu. Ah, mas lá em 1968 eu tive umas experiências poderosas com o Senhor. E eu vou ficar, ano passado eu tive uma experiência com o Senhor. Amados, o que Deus tem para ti hoje é muito maior do que aquilo que você viveu no passado. Aquilo que Deus quer fazer através da tua vida nesse tempo é muito mais profundo do que aquilo que você já viveu mês passado, ano passado, semana passada. Nós precisamos buscar o novo de Deus, mas não permitir com aquilo que nós vivemos no passado guie os nossos dias, guie as nossas vontades. Se nós fizermos isso, nós iremos estar limitados, nós não iremos conseguir ouvir a voz do Senhor, nós iremos entrar por caminhos de insistência em fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, ocupar lugares que nós não fomos chamados para ocupar. E o que Deus tem para mim e para você é algo que irá satisfazer plenamente o nosso coração. E nesse processo iremos viver conquistas não só duráveis, mas que irão nos transformar em pessoas que desejam de todas as suas formas, não somente obedecer à voz daquele que nos chamou. Eu pedi para colocar esse desenho aqui, sabe por quê? Eu trabalhei um ano no hospital de caridade, bem do lado da UTI. Eu era como se fosse secretário do centro cirúrgico do hospital. Então eu marcava consulta, desmarcava, mas volta e meia eu tinha que pegar uma máquina de alguém que tinha acabado de sair de cirurgia e levar essa pessoa para dentro da UTI. E lá naquele período eu vi muitas pessoas morrendo, muitas. E eu entrei várias vezes dentro da UTI. E o fato é que cada uma daquelas pessoas que estão dentro da UTI, estão na UTI, eles têm um monitor que está ali, ó. Sabe o que Deus mostrou a mim, amados? Se nós não tivermos esses altos e baixos, esses extremos na vida, nós estaremos mortos. Então, tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você já viveu, faz parte do processo que Deus tem na tua vida para que você viva o melhor tempo que Ele tem para você. Você precisa entender que esse morto aqui é para o corpo humano, né? Sem altos e baixos. Mas aquele que discerne os altos e baixos irão, Senhor, seja feita a tua vontade. Tuc, 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 e assim vai. E daqui a pouco está desfibrando, vai dar um ataque no corpo, mas no espírito pode vir, Senhor. Quanto mais tiver, vá para baixo, mais vivo eu estou diante de Ti. Amém, querido? Agora eu pergunto para encerrar. Quem de vocês está disponível para dizer, eis-me aqui, assim como Abraão disse para Deus quando Deus pediu, filho, eu quero que tu pegue o teu filho amado, leve para o lugar que eu vou te mandar, porque eu quero que você oferte ele para mim. E que ele falou? Eis-me aqui. Quem está preparado para tomar uma decisão dessa, amados? É muito difícil, não é? Mas
Abraão somente viveu o que ele viveu a partir da obediência, a partir do desejo de fazer a vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Ele não somente viveu uma grande experiência, mas foi registrado como o pai da fé, como o homem que guardou a sua fé, fez a vontade do Senhor, deixou com que a presença de Deus tocasse ele, e ele verdadeiramente vivesse os mergulhos profundos que Deus tinha sobre a vida dele. Amém? Que o Senhor seja honrado. Essa palavra honrado tem sido muito questionada hoje em dia. Vou honrar o pastor, vou honrar o irmão. Honrado, amados, é ser valorizado. Que você possa verdadeiramente valorizar o teu Deus como quem Ele é, o teu Deus. Como aquele que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. Como aquele que levou o seu filho amado a caber num corpinho humano, no ventre de uma mulher, para poder fazer com que nós pudéssemos ter acesso à eternidade na presença dEle. O projeto do Senhor não é diferente para mim e para você. Não é. Nós devemos passar pelas angústias, pelas aflições, pelos apertos, mas no final nós seremos conduzidos à eternidade, desde que nós venhamos a nos submeter à vontade dEle. Amém? Vamos ficar de pé, amados, para pensar que nós estamos encerrando o culto. Eu percebo que é como se tivesse tranca, sabe como você pega um cachorro e amarra numa corrente para que o cachorro não saia daquela posição. São trancas ou são cadeados, né? Eu percebo que no nosso tempo que nós estamos vivendo, há muitos de nós que estamos com trancas na nossa vida. Estamos impedindo com que Deus se manifeste através de nós. Impedindo de ter experiências profundas, porque nós estamos olhando para a necessidade de morte espiritual, para que possamos viver eternamente. Olhando para isso como algo que não é desejado. Para este mundo não é, nunca será desejado. Mas para Deus, Ele sempre terá como esse plano, como Redentor, que irá nos conduzir ao lugar que somente Ele é capaz de nos levar, a um lugar que é onde nós iremos viver, aonde Ele não mais terá mais, nós não teremos mais dores, enfermidades, angústias, um lugar de eterna paz na presença do Senhor. Então nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos encarar a verdade sobre quem somos. Somos perversos sem a presença do Senhor em nossas vidas. Somos nascidos fora da presença dEle, sem que possamos reivindicar nada. A única reivindicação que nós teremos diante do Senhor é quando nós nos submetemos à vontade dEle e fala: Senhor, faz de mim a tua vontade. Esse processo é um processo profundo, dolorido, irá fazer-nos vivermos altos e baixos, mas que é necessário para que nós possamos experimentar a profundeza, a largura, a altura que Deus tem para mim e para você. Você está desejoso de viver esse tempo na presença do Senhor? Ou você está querendo viver sua vida, aproveitar esse mundo? Há um chamado de Deus para a igreja. Passa pelas renúncias, passa pela avaliação. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Um chamado de Deus para mim, para você, para que nós verdadeiramente possamos olhar para nós mesmos e encontrarmos a nossa identidade, olharmos o nosso papel no corpo de Cristo. Se nós estamos posicionados verdadeiramente como servos e não como escravos, né, desse mundo. Convido vocês a adorarmos a partir desse momento. Vamos nos preparar para adorar o Senhor. Se você por algum motivo você percebe que você não está vivo, Deus te convida a fazer essa travessia nessa noite.
Você sabe que essa travessia, por outro lado, vai ser encontrados gigantes, anaquins, cidades fortificadas, muros que vão até o teto, todo tipo de dificuldade. Mas sabe que em todos esses momentos, o Senhor estará ao nosso lado. E no final da conta, é isso que vai importar. Porque a vida e a morte estão na mão dele. Ninguém pode tocar a tua casa, a tua vida, se ele não permitir. Que brechas, que angústias, que pecados que ainda permitimos fazer parte das nossas vidas, sejam eliminadas, sejam combatidas, sejam identificadas, e assim possamos viver aquilo que Ele tem proposto para nós como filhos, como igreja, como família. Exemplos, testemunhas desse Deus que vive, desse Deus que reina, Deus que pode todas as coisas. Apesar de nós mesmos, apesar das nossas limitações, o ilimitado está à nossa disposição para vivermos conquistas que nós mesmos não iremos conseguir. Ninguém poderá nos auxiliar nesse processo. Ninguém poderá nos levar à transformação. Somente Deus tem o poder de nos conduzir à transformação. É claro que Deus usa homens para nos auxiliar, mas o homem nada pode fazer se Deus não permitir. Vamos honrar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, vamos reconhecê-lo como o Criador, como o Senhor, como o soberano, como aquele que começou tudo, vai terminar tudo. Aquilo que Ele começou em nossas vidas, Ele vai terminar. Vamos confiar nele, vamos olhar para os desafios, para os montes. Aonde está o Senhor? Aonde está o teu Deus? Submeta a Ele. Busca ouvir a voz dEle, busca discernir quem Ele é. Vamos entrar juntos em adoração, irmãos. Que possamos agradar o nosso Senhor. As coisas desse mundo vai me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Se você tem uma enfermidade, algo que está lhe incomodando, vem aqui na frente. Deus quer fazer uma travessia na tua história, na tua vida nessa noite. Se a incredulidade entrou na tua casa, você não está conseguindo perceber o mover de Deus na tua vida, convido você a vir aqui na frente também. Vamos fazer a travessia, vamos atravessar esse Jordão juntos. Permita com que o Senhor se mova, que Ele faça